Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui com a nossa live da Primeira Igreja Batista aqui, juntamente com todos vocês. Hoje nós estaremos recebendo mais uma vez aqui o nosso querido irmão Geraldo, trazendo a exposição ou continuando com a exposição de Mateus, né? Então, Deus abençoe, Rô, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que bênção, né? Bênção também é saber que essa live fica gravada, né? E as pessoas podem desfrutar desta live mais tarde, né? Que maravilha, né? Então, nós estamos felizes aqui por saber que tem muita gente que compartilham, que nos acompanham, ainda que depois, né? Pessoas que não entram agora na nossa live, mas que depois assistem e dão um retorno para a gente, né? Que estão sendo abençoadas com as lives, através das lives, né? Pelo poder do Senhor, pela sua palavra, né? Pelo Evangelho da cruz. Isso é maravilhoso, poder saber que essas lives têm abençoado pessoas, né? Tem trazido bênção à vida de muita gente. Graça e paz, meu querido irmão Geraldo. Geraldo é o nosso irmão que está trazendo aqui a reflexão ou a exposição, e não deixa de ser uma reflexão, no livro de Mateus, aqui todas as quintas-feiras, né? Para nós é uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor. Opa, agora ficou melhor. A palavra do Senhor com todos vocês, né? Uma bênção estar aqui todas as quintas-feiras, não somente nas quintas-feiras, na quarta-feira com o pastor Jailton, né? Na segunda-feira com o pastor Marcelo, e o pastor Marcelo está com um impedimento, né, familiar, né? Não está podendo estar conosco na segunda-feira, mas já quero também adiantar que amanhã o pastor Ed estará comigo aqui, trazendo também uma reflexão da parte do Senhor, né? Então já quero trazer, irmão Geraldo, o senhor aqui, né, isso, para a gente estar compartilhando um pouco tão maravilhosa com tantos irmãos que irão entrar daqui a pouco, com certeza, e que estarão assistindo mais tarde. Querido, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra para mim receber o irmão. Amém, graça e paz. A honra é minha, né? Feliz agora que amanhã também a gente vai ter mais um dia aí de live aí, né? Amanhã com o Pastor Ed. Gostei de ouvir essa novidade. Isso. Pastor Edson estará aqui amanhã conosco, né, trazendo uma reflexão, uma coisa bem interessante. Deixa eu ver aqui se eu acho qual o tema que ele vai trabalhar amanhã, porque ele já passou para mim, eu já quero adiantar aqui o tema, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Meu celular está caindo aqui, peraí. Deixa... Deixa eu dar um jeito aqui nesse celular que eu coloquei aqui as ventosas e as ventosas estão soltando aqui, mas eu vou dar um jeito. Calma aí, muita calma nessa hora. Tinha um amigo que ele dizia assim, muita hora nessa calma, né? Mas calma. É, Aí tá certo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para não ficar eu segurando aqui. Ah, rapaz, assim, imprevisto acontece, né? Do nada começou a cair aqui o negócio. E eu tô sozinho aqui. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Calma aí. Eu estava fazendo aqui, o João entrou mais outra pessoa, Eu vou virar o celular um pouquinho para lá. Eu vou virar o celular um pouquinho para lá, só para me tirar aqui o negócio atrás dele. Só para. sem problema. Rapaz. Tá vendo, Geraldo? Que situação. Mas ao vivo é sempre assim. É. Estamos sujeitos a essas coisas, ó. Com certeza, com certeza. Mas já vai começar. Pera aí, já vai dar tudo certo. Só aqui uma coisa. Pera aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, viu, Geraldo? Só um minuto. Opa, fica tranquilo, o tratamento segue bem tranquilo.
Você é uma pessoa que a gente ama, rapaz. Você é uma pessoa tranquila, graças a Deus. Em nome de Jesus. Tu sabe que essa tranquilidade só veio depois de Jesus, rapaz. Com certeza. Eu era bem acelerado. Eu era bem acelerado. Se eu perguntar isso à sua esposa, ela vai me contar tudinho, rapaz. Aí. Oh, isso aí ela vai fazer um livro. É vigília, ela vai contar. Deixa eu ver agora. Acho que agora vai dar certo. Ai, meu Deus. Ah, agora ficou bom, hein? Cansei. Que coisa boa. Graças a Deus deu certo aqui. Pronto, Amém. rapaz. Como eu estava falando, né? O pastor Ed vai trabalhar. Você que eu vi aqui o que ele falou. Ele mandou para mim aqui. Cadê? Eu ia fazer surpresa, mas eu acho que eu vou ter que fazer surpresa mesmo, é porque eu não estou achando. Deixa assim, né? Mas tudo bem. É o Tudo bem. Espírito falando. Querido, como eu estava falando, a honra mais uma vez receber o irmão aqui, né? Fique à vontade, vou fazer aqui uma oração pela sua vida, já quero deixar você à vontade aqui para trazer. Hoje nós vamos estar estudando Mateus o quê? Diga aí a referência. Capítulo 7, nós vamos ler dos versos 13 até o 29. Olha aí. Então, os irmãos que já estão aí conosco, já abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13 até o final. Até o final. Até o final, né? Então, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, amado Pai, graças e honras te damos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui mais uma vez como igreja, ó Pai amado, como servos do Senhor, juntos numa live, ó Pai, mesmo que separado pela distância fisicamente, mas espiritualmente ligados, ó Deus, no teu amor, no amor do teu Filho, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que nos foi concedido, ó Pai amado, como um consolador, trazendo, como o único consolador, trazendo a alegria ao nosso coração em saber que nós não estamos sós, passando esses momentos em que nós estamos passando aqui nesta terra sozinhos, não, ó Deus, mas que o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos direcionando, ó Pai amado, o Senhor tem trazido alegria ao nosso coração muitas vezes, ó Pai amado, quando nós estamos passando por problemas tão grandes aos nossos olhos, ao qual, olhando para esses problemas, nós não temos ou não vemos, ó Deus amado, como passar, mas o Senhor nos enche o coração de alegria em saber que o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem um cuidado especial, Pai amado, com o teu povo, e nós queremos ser gratos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo no meio de uma crise, mesmo no meio de uma tempestade, como o Senhor fez, ó Deus, lá com os seus discípulos, ao atravessar o mar, ó Pai amado, o Senhor chegou no meio da tempestade, acalmou a tempestade, acalmou o coração do discípulo, ó Pai amado, e o Senhor conduziu aquele barco e aquele discípulo em segurança até a outra margem. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está conduzindo a nossa vida em segurança, ainda que a tempestade se levante, ainda que o mar fique bravo, ainda que o vento sopre, muitas vezes contrário ao barco, o Senhor nos levará, ó Deus, a outra margem, com certeza, em segurança. E nós estamos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nesse momento, Pai amado, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor auxilie através do teu Espírito Santo, teu servo irmão Geraldo, que estará aqui expondo, ó Deus amado, mais uma porção da tua palavra, a tua santa e maravilhosa palavra, ó Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações. Pai amado, abençoe todos os irmãos que estão entrando, que irão entrar ainda nessa live, ó Pai, e também aqueles que estarão assistindo essa live logo após ela ser concluída, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também da mesma forma. Pai amado, nesse momento eu quero te pedir uma bênção especial sobre os pastores das igrejas aqui representadas, Pai amado. E nesse momento, Pai amado, eu coloco o pastor da primeira igreja batista aqui em Itaporã e o pastor da igreja batista da Orla. Ó Pai amado, que o Senhor cubra de bênção, que o Senhor cubra de bênção sua família, sua casa, ó Deus, e que eles possam assim sempre ser
homens direcionados pelo Senhor, que venha trazer também um direcionamento, ó Pai amado, à tua igreja, ao teu rebanho. Para a glória do teu nome, em nome do teu Filho, nós oramos. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Hoje eu estou pentecostal. Isso é bom, isso não é ruim, não. Olha, Isaac, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade mais uma vez, né? Você já mencionou o nosso pastor aí, mas eu quero agradecer a equipe de Caporã, ao pastor Ivaldo, e agradecer também o meu pastor, ele é uma pessoa que é a pessoa que autoriza também, né? Que a gente fala assim, estou participando, tá? Não, faça a obra, meu filho. Você está sendo convidado, faça a obra. Então, agradecer também a compreensão do pastor e dizer o seguinte, meu irmão, que como o texto é um pouco longo, eu vou começar lendo o texto e a gente vai conversando à medida que a gente for falando a respeito da palavra, tá bom? Amém. Os irmãos que puderem, abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 7, e nós vamos ler os versos de 13 até 29. Diz assim a palavra de Deus: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Tu já orou, mas eu vou fazer uma breve oração, né? Deus amado, eterno, santo, bendito, glorioso, Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Dá-nos, Pai, agora entendimento para que a gente possa compreender aquilo que tu quer falar aos nossos corações, Deus. Pois eu te rogo em nome de Jesus. Amém. É interessante, eu quero começar fazendo uma observação, né? Que esses versos, nós lemos alguns versos aí, e cada um desses versos possui tanto ensinamento que cada um sozinho poderia ser um sermão. Cada um poderia ser um sermão, né? São ricos em ensinamento. Eu tenho certeza
que todos nós que estamos aqui na sala já ouvimos muitas pregações em cima de apenas um desses versículos, né? De qualquer um deles. A nossa opção por pegar todos esses versículos juntos para poder fazer essa exposição é porque a gente pretende que as pessoas compreendam melhor o Evangelho de Mateus. A principal objetivo aqui é que a gente compreenda a mensagem original de Jesus para aquelas pessoas. Então, por isso a gente pegou todos esses versículos. Mas cada um separadamente dá uma mensagem. Mas aqui a gente vai falar no bloco para que a gente possa compreender o bloco. Eu vou fazer uma citação aqui de Meyer Pearman sobre esse texto que a gente leu, né? Meyer diz assim, feita a exposição do viver no reino, Jesus conclama seus ouvintes a decisão. Podem optar pelo caminho largo ou estreito, se querem produzir bons ou maus frutos, edificar na areia ou na rocha. Aí eu lembro de um pregador que disse que se Jesus pregasse nos dias de hoje, né, ou melhor, se Jesus pregasse as mensagens que os pregadores do dia de hoje pregam, ele não seria crucificado. E é interessante a gente notar que é sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Jesus faz uma séria advertência aos seus discípulos. Sem compromisso e obediência, ninguém entra no reino de Deus. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Não aceita qualquer um de qualquer jeito. Não. Jesus não aceita qualquer um de qualquer jeito. Vejam que Jesus faz uma advertência contra os falsos profetas que pregam doutrinas sem base bíblica, ou mesmo os que pregam a verdade, mas não vivem a verdade que pregam, né? A pregação não pode ser separada da vida, né? Ontem você fez até uma parte ali na pregação do pastor Jailton e falou a respeito de viver aquilo que prega, e é isso que Jesus está falando nesse texto, né? Então, mas ele também faz uma outra advertência importante, que é a advertência contra os falsos discípulos, dizendo que não basta fazer parte da multidão que segue a Jesus. Ali, detalhe é que Jesus começou falando para os discípulos, eram 12, segundo o Evangelho de Lucas, ele tinha acabado de escolher os 12 apóstolos, né, para ficar com ele, e ele juntou eles ali no monte para começar a fazer essa pregação. E depois foi agregando pessoas em volta e formou-se uma grande multidão. E agora Jesus está falando o seguinte, que não basta ser como a multidão, que vem e me segue, mas sem compromisso. Ouve e depois vai embora. Preciso colocar em prática. É preciso ter compromisso. E aí ele faz, nesses versos que a gente acabou de ler, uma observação muito importante. Uma exortação muito importante. Porque os discípulos dos falsos mestres também são falsos discípulos. E isso é importante porque muitas vezes as pessoas acham que não, aquela igreja lá tem aquele problema, tem um pregador que não segue a palavra de Deus, faz algumas coisas erradas, mas a minha parte eu estou fazendo. Mas calma lá. Jesus diz que os discípulos dos falsos mestres também são falsos discípulos. Nós precisamos julgar a sua doutrina, a sua pregação, porque a pregação tem que ter base bíblica, as doutrinas têm que ter base bíblica, né? Não pode ser de qualquer jeito, porque se nós somos discípulos de falsos mestres, então nós também somos falsos discípulos. Não esqueça, isso é importante. Bom, então, feita essa introdução, eu queria falar o seguinte,
Hoje em dia, muitas pessoas não gostam de dicotomias do tipo certo ou errado, bom ou mal, salvo ou perdido. Nós vivemos num mundo de pluralidades, onde as pessoas buscam o meio termo, né? Como diz o pessoal aí, né? Buscam o cinza. Não querem nem o preto nem o branco, buscam o cinza. Assim, não pode mais ser homem ou mulher. Inventam 1000 escalas de cinza entre um gênero e outro. É a tal da ideologia de gênero. E tem transportado esses ensinamentos para dentro do Evangelho. As pessoas ficam preocupadas, não querem mais falar que o pecado conduz à morte. Não quer mais dizer que só existem dois caminhos, ou o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Eles querem criar um caminho ao meio termo, como se fosse uma ideologia de gênero aqui, uma coisa assim, que não é nem uma coisa nem outra, mas está aqui como uma doutrina falsa, né? Mas Jesus, ele falou o oposto disso. Segundo Jesus, existem apenas duas escolhas, ou seja, dois caminhos que levam a direções opostas. Não há meio termo e nem mistura, né? Como eu falei na semana passada, pois ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira nenhuma. A tentativa de dividir a lealdade denuncia um profundo compromisso com a idolatria e não compromisso parcial com Deus. Então, a gente vai começar agora, Isaac, ler esses versos e tentar contextualizar. Porque eu já, nessa introdução que eu fiz, eu já falei mais ou menos o que Jesus está dizendo nesse texto. Mas agora a gente vai ver em detalhe algumas coisas, para que a gente possa entender melhor o texto. Por exemplo, os versos 13 e 14 diz assim, entrem pela porta direita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Mateus diz, entrem pela porta estreita. Agora, lá no Evangelho de Lucas, ele traz uma novidade. Ele vai falar assim, esforcem-se. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Eu quero dizer para os irmãos que é a mesma porta. Não é a outra porta, não. Aliás, a única porta. E em ambos os casos é necessário esforço. Não é esforço para ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Mas é esforço para cumprir as bem-aventuranças. E Jesus explica isso com várias metáforas. A primeira metáfora que ele usa são essas que a gente leu, né, dos dois caminhos. Lembrei do pastor Jailton, né, que ele está falando sobre as parábolas. Nesse texto que nós lemos, são 4 parábolas, né? 4 metáforas ou parábolas que Jesus fala, né? Eu não vou pregar sobre as parábolas. Se fosse o pastor Jailton, ele poderia pegar uma dessas parábolas, né, e fazer a pregação, né? A gente leu tudo para poder dar o entendimento total do texto. Então, a primeira metáfora, né, ou primeira parábola, fala de 2 caminhos. Um largo, que conduz à perdição, não precisa esforço nenhum. Entra-se no caminho largo com todas as práticas erradas e todos os pecados, nada incomoda, porém esse caminho conduz à morte. O outro caminho é estreito, mas conduz à vida. Este é um caminho que ninguém entra por acaso. No caminho estreito, vou repetir, ninguém entra por acaso. E nem permanece no caminho estreito de qualquer jeito. Existem normas e é necessário esforço para colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Digo esforço porque ninguém pratica justiça tacitamente, né? Ou pratica justiça sem querer. É preciso querer praticar a justiça. É preciso querer praticar os mandamentos.
É preciso querer obedecer às ordens de Cristo. Ninguém faz isso sem querer. Porque existe... Vou explicar. Porque eu estou falando isso porque existe por aí alguém diz assim, não, nós vivemos sob a lei do amor, então a gente não precisa mais se preocupar com nenhum mandamento, basta viver no amor. Mas o que é viver no amor? Jesus fala nessa parábola que a gente está lendo, ou melhor, no Sermão do Monte inteiro, que sem obediência ninguém entra no reino de Deus. Sem as práticas superiores de justiça, superior até aos dos fariseus, ninguém entra no reino de Deus. Então, como que é essa história de de viver pelo amor? Olha, uma coisa que nós falamos na semana passada, que o amor é a base do nosso relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas com base no amor, com base no relacionamento que nós temos com Deus, que nós precisamos perdoar, né? E perdoar é amar. Mas isso não quer dizer que você não tenha obrigações, não tenha compromisso. Jesus requer compromisso total. Total. E aí, falando de serviço, eu lembro de uma frase do pastor F. Davidson, né? É um comentarista bíblico, que diz que uma vida de serviço e santidade é a única prova final de genuína regeneração. A gente lembra que na semana passada eu falei que a gente não tem que ficar procurando quem é o crente verdadeiro e quem é o crente falso. A gente não deve ficar procurando. Mas uma coisa é certa, uma vida de serviço e santidade é a única prova final de genuína regeneração. E Jesus vai cobrar isso lá no final. A gente vai ver isso. Eu vou ler os versículos de novo e a gente vai falar sobre isso. Ainda falando sobre isso, né, o Moody vai dizer assim, o sermão foi dirigido aos crentes, foi dirigido aos discípulos e pressupõe fé em Jesus como o Messias. Não é legalismo. Nenhuma obra alicerçada em meros esforços humanos tem valor espiritual, mas a fé em Cristo, a rocha, produz a regeneração que se manifesta numa vida piedosa. Então, a gente tem que ter esse compromisso. A gente precisa, lá em Mateus 5, verso 16, ele fala que as nossas boas obras é para serem vistas. A gente não deve praticar as boas obras para serem vistas, mas elas devem ser vistas para que as pessoas possam louvar a Deus pela nossa vida. Então, nós precisamos praticar e precisamos praticar abertamente, todos têm que ver. Aí, eu vou ler agora um trecho um pouco maior, que eu vou ler de 15 até 23, que vai falar sobre os falsos profetas e os falsos discípulos, né? Porque não é só falso profeta. A gente ouve muita pregação e as pessoas lembram sempre do falso profeta. E às vezes esquecem do falso discípulo. Mas existe o falso discípulo também. Jesus falou assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelo fruto vocês os conhecerão. Até aqui, até o verso 20, ele falou dos falsos profetas e da nossa responsabilidade de reconhecer esses falsos profetas. Ele falou que os verdadeiros discípulos vão reconhecer os falsos profetas. Como? Pelos frutos. Mas na sequência, ele volta para os falsos discípulos. Ele falou dos falsos profetas, agora ele vai falar dos falsos discípulos. Ele vai falar assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-te de mim, vocês que praticam o mal. Antes de fazer a exposição desse trecho, da gente falar sobre esse trecho, eu quero lembrar duas coisas aqui, Isaac. A primeira é que Jesus, ele está falando abertamente que ele é o Messias, que é ele quem vai julgar, que lá no dia final, ele fala assim, naquele dia, ou seja, no dia do julgamento, ele vai ser o juiz, porque muitos chegarão a ele falando, Senhor, Senhor, ele vai falar assim, nunca te conheci. Então, exato, né? Ele está falando abertamente que é o Messias. E aí você percebeu que alguns achavam que eram crentes verdadeiros. Esses que achavam que eram crentes verdadeiros são aqueles que eram discípulos de falsos profetas. Eram discípulos de falsos profetas. Eles estavam ali, estavam enganados. Eles estavam ali achando que estavam numa igreja verdadeira. E, no entanto, Jesus fala assim, afasta-te, eu não te conheço. Bom, Geraldo, olhando para vou te atrapalhar um pouquinho. Olhando para o nosso contexto hoje de igreja, tem muitas pessoas dentro dos templos, Geraldo, com o mesmo pensamento. Pessoas que estão dentro dos templos, achando que estão fazendo algo que está direcionando, no caso ele, a um caminho, mas aí o que ele está fazendo ou deixando de fazer está indicando que ele está caminhando por outro caminho, né? E como nós sabemos que dentro das igrejas há duas igrejas, que é aquela que vai subir e aquela que vai ficar, por isso a preocupação de Jesus em pregar para a igreja, porque Jesus está pregando ali para os crentes, para seus discípulos, né? E quando nós falamos para as nossas igrejas, falamos para aqueles irmãos que estão lá e expomos as escrituras, e muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui que os irmãos que estão aí, né, não me entendam mal, mas muitas vezes nós que estamos pregando, nós somos interpretados mal. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é confronto, e muitas vezes a pessoa não aceita o que está sendo falado no altar. Mas nós temos que entender que, Geraldo, eu já vou te dar a palavra, mas nós temos que entender que o que o pregador fala, né, ele fala debaixo de uma autoridade maior. É como que o carteiro, né? Ele recebe a carta e leva para o destinatário. Né? O carteiro é o pastor recebe a mensagem do enviador, do remetente, e entrega para o destinatário. E aí, muitas vezes, nessa entrega da mensagem, as pessoas se sentem ofendidas pelo Evangelho. Hoje Geraldo, eu estava conversando com o pastor Ed, e nós estávamos comentando um pouco sobre o Evangelho fraco, um Evangelho tosco que está sendo pregado nas igrejas. Um Evangelho que massageia o ego do ser humano. Então, há uma preocupação muito grande hoje em não ferir o irmão. Não, eu não posso pregar aqui, porque se eu falar dessa forma, né, o irmão pode sair até da igreja. Ora, amados, nós temos que ser genuínos, nós temos que ser verídicos nas escrituras, expor. É claro que a gente não vai denegrir, né, a imagem, mas as escrituras expõem os nossos pecados, as escrituras expõem os nossos erros, as escrituras nos colocam numa balança, e quando pesa, a gente acaba sendo achado em falta nessa balança. E quando nós somos achados em falta nessa balança, nós não aceitamos. Por quê? Porque nós queríamos estar igual, nós queríamos estar debaixo da autoridade ali, né, daquilo que a Escritura fala. Mas ainda há tempo de nós nos corrigir e voltar. Então, os religiosos pensavam dessa forma, eles estavam ali cumprindo, digamos, entre aspas, cumprindo um protocolo da lei,
pensando que estavam caminhando de uma forma, e aí quando Jesus chega, e aí Jesus fala, né, quando chegar naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu estava lá na igreja, eu cumpri, eu fiz assim, e aí Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. E aí traga essa reflexão para nós, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu, né, seu a sós com Deus, né, sua intimidade com Deus. Meu amado, muito obrigado pela oportunidade. Agora volta. Olha, Isaac, ainda tem uma situação, porque quando a gente fala de falsos mestres, a gente não pode esquecer, de falsos profetas, a gente não pode esquecer que existe uma teologia chamada teologia liberal, que ela tem entrado nas igrejas de todas as denominações, ela tem entrado nas igrejas e ela tem feito muito mal, porque ela tira a autoridade das escrituras, dizendo que a escritura não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Assim, ela acha que tem algumas coisas que não devem ser seguidas. Está escrito na Bíblia, mas não deve ser seguida. E ensina isso para os crentes. E aí os crentes praticam um evangelho falsificado. E quando chega lá na frente, quando chega lá diante do trono, Jesus vai olhar para ele e vai assim, ó, infelizmente eu não te conheço, nunca te vi. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente crê também. Porque essa teologia, ela entra de uma maneira sórdida, ela entra devagarzinho, quase ninguém percebe. Quando percebe, ela já está instalada, ela já está derrubando a igreja, né? Porque a igreja deixa de ser uma igreja verdadeira. Assim como outras teologias, não só a teologia liberal, mas tem a teologia da prosperidade, que inverte tudo. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Né? O Moody, do White Light Moody, né? Ele diz assim, ó, o povo de Deus de todas as épocas precisou estar alerta contra os líderes mentirosos. As doutrinas proferidas por esses falsos profetas, mais do que as obras que praticam, uma vez que a aparência exterior pode não despertar suspeitas. O teste do profeta é a sua conformidade com as escrituras. Então, não basta você ficar na igreja ouvindo e não prestar atenção. Você tem que prestar atenção no que o pastor está falando. Assim como eu estou falando agora, você deve pegar o que eu estou falando e conferir lá na Bíblia se o que eu estou falando está na Bíblia. Se é realmente isso que está escrito na Bíblia. Né? Não pode simplesmente aceitar. E é isso que é uma das coisas que impacta. Né? Eu gostaria de fazer mais uma citação a respeito desses versos que a gente leu, de William Hendricks, que ele fala assim, ó, isso significa que se um homem proclamar a verdade, com isso demonstra que é um profeta verdadeiro? Não necessariamente. Né? Essas são palavras de Jesus. Um homem que diz a verdade, mas age de maneira mentirosa, é também um falso profeta. Assim, todos nós devemos examinar não somente o que ele diz, mas também o seu proceder. Né? O proceder, porque nós que pregamos, temos que viver o que nós pregamos. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Eu lembrei de uma situação, Isaac, que aconteceu há um tempo atrás, bastante tempo, há uns 20 anos atrás, ainda era novo convertido, em uma determinada igreja, não vou falar qual é a igreja, que não convém, mas essa igreja, ela proibia os irmãos de ir à praia e à piscina, né, porque não podia usar biquíni, não podia usar sunga. E um dia descobriram que o pastor, né, o pastor sênior lá, o dono da igreja, ele tinha uma piscina na casa dele, né? E ele, a mulher dele, os filhos dele, tomavam banho de piscina lá, de sunga, de biquíni e tal. Não teria problema nenhum se fosse o contrário do que ele estava pregando. Se ele prega uma coisa, ele tem que viver aquela coisa, mesmo que esteja errado, né? Nesse caso, ele estaria errado. Mas, pelo menos, ele seria honesto. Mas é isso que Jesus está falando, que não basta que seja verdade.
O pastor tem que pregar a verdade das Escrituras e tem que viver a verdade das Escrituras. Assim como nós, como crentes, quando vamos evangelizar alguém, nós vamos falar da Escritura, nós vamos pregar a Escritura, mas nós temos que estar vivendo também a Escritura. A gente não pode dissociar o que a gente faz do que a gente fala. Aqui tem um ditado popular que diz, né? Faça o que eu faço, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para o crente não pode ser assim. Faça o que eu faço, porque eu também faço o que eu falo, porque eu também faço o que eu falo. Certo? Bom, então agora vamos voltar para as metáforas, né? para as parábolas. Nesse trecho que a gente leu, tem mais uma metáfora, né? Que são duas árvores. Essas duas árvores, Jesus diz que só existem esses dois tipos de árvore. Ou a árvore é boa e dá fruto bom, ou a árvore é má e dá fruto ruim. Né? Não existe meio termo. Não existe a possibilidade da árvore boa dar fruto ruim, nem da árvore ruim dar fruto bom. Né? Ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente tem visto por aí as pessoas querendo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu tive um amigo de quartel, né? A gente trabalhava junto na mesma sala. Eu nem era convertido, eu me converti lá nessa sala, lá, conversando com aquele pessoal lá, que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Né? Eu não era convertido e fui trabalhar numa sessão, nós éramos 6 pessoas trabalhando na sala, era 5 crentes e eu. Né? Os 5 crentes falando do evangelho o dia todo, né? Acabei me convertendo. Mas um desses irmãos lá, né, que tinha lá... Você foi predestinado. Com certeza, predestinado à salvação. Mas um desses colegas lá, ele era muito engraçado, que ele tinha umas ideias meio doidas, assim, né? Ele falava umas coisas meio engraçadas. Mas o entendimento da Bíblia dele era um entendimento errado, né? Na época eu não sabia para falar isso, né? Mas ele achava que o fato de ser crente era o suficiente. Então ele não precisava praticar nada do que a Bíblia mandava, né? Então ele achava que ele podia ser do mundo e ser crente ao mesmo tempo. Ele era um convencido, mas estava ali junto, ajudando a me evangelizar. Eu dou graças a Deus pela vida dele, porque através, mesmo ele estando errado, mas ele junto com os outros ali, incentivava a gente ficar conversando sobre a palavra de Deus. Inclusive tinha uma coisa bacana nele, que às vezes ele lia um negócio na Bíblia, aí ele vinha para mim e falava assim, irmão Geraldo não, né? Sargento, você faz uma para mim, me explica isso aqui que eu não entendi. Cara, se você que é crente não entendeu, eu que vou entender. Aí ele, não, mas você é mais inteligente que eu, lê aqui para mim. Aí eu caía nessa, né? Igual bobo, eu ia lá e lia a Bíblia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Bom, então, Isaac, a árvore má só pode dar frutos maus. Logo, o falso profeta é aquele que produz frutos maus. Ele pode até enganar muitos e pode até enganar a si mesmo, achando que o fato de estar na igreja ou ainda realizando a obra, evangelizando, pregando, curando, fazendo sinais e maravilhas, indica a aprovação de Deus. Mas Jesus nos ensina que o que Deus aprova são os frutos. São os frutos. É interessante notar que muitos chegarão e dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas se não tiver uma vida irrepreensível, ou seja, se não andar conforme a ordem de Jesus, guardando os seus mandamentos, então essa pessoa não ama o Pai e receberá aquela resposta, afasta de mim, pois não te conheço. A palavra de Deus e o nome de Jesus é quem tem poder e não o profeta, independente da quantidade de coisas que ela pode fazer ou não, né? Independente se ela cura, se ela faz sinais e maravilhas, mas porque quem tem poder é a palavra de Deus, é o nome de Jesus, não é a pessoa. Então, a pessoa tem que dar frutos, ou seja, a sua vida tem que estar pautada no Evangelho. Aí tem uma frase, que essa eu nem sei de quem mas que a gente ouve muito por aí, até na conversa com os irmãos, né? Que Cristo não somente salva, mas salva e transforma pensamentos e intenções do coração. Então,
a gente entende. Então a gente entende que Jesus faz a obra completa. Então nós temos que ser completos também. Aí prosseguindo, Isaac, versos 24 e 25. Vou ler de 24 a 27. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sobre a rocha, que construiu sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, é mais uma parábola para reforçar o que Jesus está falando, de só ter dois caminhos, ou seja, agora ele diz que são dois alicerces. Quais são os dois alicerces? Um alicerce é aquele que pratica, e o outro alicerce é daquele que não pratica. O que pratica está construindo sobre a rocha, o que não pratica está construindo sobre a areia. Então, até aqui, Jesus tinha pregado, né? Quando ele fala assim, quem ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo que ele falou do capítulo 5 para cá, é um sermão. Né? Quem ouviu isso tudo e aprendeu isso tudo, e praticar isso tudo, é um prudente. Agora, quem ouviu isso tudo e não praticar, é imprudente. Então, até aqui todo mundo ouviu, a multidão ouviu. Mas agora é preciso tomar uma decisão. Precisa escolher o caminho largo ou estreito. Dar maus frutos ou bons frutos. Aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo. Vocês já fizeram a sua escolha? Jesus disse que ouvir este sermão. Aí vamos lá, vamos relembrar. Aprender os requisitos para se tornar cidadão do reino. Mateus 5, versos de 1 a 12. Aprender que esses requisitos devem ser praticados pelos cidadãos do reino. Mateus 5, versos de 13 a 16. Aprender que a lei continua válida para nós. Mateus 5, versos 17 a 19. Aprender que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Mateus 5, versos 20 a 48. Aprender que existe forma e intenção correta para praticar a justiça, que deve vir de uma devoção genuína. Mateus 6, versos de 1 a 18. Aprender que a devoção deve ser inteiramente ao Senhor. E uma vida única, sem divisões. Ontem você falou também na live do pastor Jailton sobre essa de ter uma vida única, que não existe uma vida particular ou uma vida profissional e uma vida religiosa, mas é uma única vida, não pode dividir. E Jesus falou sobre isso em Mateus 6, no verso 19 até 34. E aprender que o nosso relacionamento com Deus é a base do nosso relacionamento com os irmãos, que deve ser com base no amor e no perdão. E o relacionamento com os irmãos deve ser o relacionamento com os não crentes, os não cristãos, deve ser com sabedoria. Primeiro, para não escandalizar. E segundo, para nós ganhá-los para Cristo. Jesus falou isso em Mateus, no capítulo 7, versos de 1 a 12. E agora, nos versos de 13 a 29, Jesus diz que só existem duas escolhas. Você ouviu isso tudo, aprendeu isso tudo. Agora você está pronto para fazer essa escolha. Mas só existem duas escolhas. Ou o caminho largo, com a porta larga, que conduz à perdição, ou o caminho estreito, com a porta estreita, que conduz à vida. Logo, aprender isso tudo, ouvir isso tudo, aprender isso tudo e não colocar em prática, não entrar pela porta estreita, é construir na areia. Agora, ouvir isso tudo e colocar em prática é construir sobre a rocha. É ter certeza de entrar num caminho estreito, que vai dar trabalho, que vai ser um caminho que você vai ter que demandar algum esforço, mas que vai te conduzir à vida.
que vai ser um caminho de bênção. Concluindo, Isaac, eu vou fazer algumas citações aqui. Você tenha paciência comigo, mas são só 2 citações, né? Assim, primeiro eu vou fazer uma citação de D.A. Carson, né? Assim, esse texto diz que o caminho do discipulado é apertado, restritivo, porque é o caminho da perseguição e oposição. Importante tema em Mateus. Todavia, os 2 caminhos não são um fim em si mesmo. O caminho apertado leva à vida, ou seja, ao reino consumado, à glória eterna. Mas o caminho amplo leva à perdição, destruição definitiva, não mero sentido da extinção da existência física. Não é só morrer igual todos nós vamos passar por essa morte, mas é a morte eterna, é a morte que separa o homem de Deus. A entrada no caminho para o reino começa aqui e agora. Ao atravessar a porta estreita para o caminho apertado, o caminho de perseguição, e fazer isso sob a autoridade de Jesus Cristo. Então a hora de decidir é agora. Você tem essa oportunidade de decidir. E esse é o momento, Porque depois que a gente for chamado, ou através da morte, ou através do retorno de Jesus, aí já não vai ter mais jeito de mudar a situação. O momento é esse. A gente entra no caminho apertado aqui agora, né? Fazendo essa opção por seguir os ensinamentos de Jesus. E uma vez que a gente entra por essa porta estreita, o caminho é estreito, até o final da vida. Não tem... depois que passou, vamos ficar com mais claro. E a outra citação que eu quero fazer, Isaac, isso que ele falou, essas palavras que eu repeti aqui, são de D.A. Carson. E agora eu vou... esse que eu vou agora citar é alguém que eu gosto muito, porque ele é PhD em exposição bíblica, que é o pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele diz assim, as parábolas mostram, essas parábolas desse capítulo, não o capítulo das parábolas, né? Tem um capítulo lá das parábolas, mas essas parábolas, ou essas metáforas que Jesus usou, mostram que a participação no reino exige autossacrifício. Que o discípulo será capaz de discernir os falsos mestres por sua doutrina. E que o verdadeiro discípulo do reino é a pessoa que, além de ouvir, o rei faz do seu ensino o alicerce sobre o qual constrói a sua vida. Então, eu quero terminar conclamando aos irmãos que não esqueçam que, primeiro, nós temos a responsabilidade de julgar se aqueles ensinos que estão vindo para nós são de acordo com a Escritura. Como os crentes bereanos, como Paulo diz, nós temos que julgar. Nós temos que julgar as doutrinas. Nós não podemos aceitar falsas doutrinas. As doutrinas, elas têm que ter base bíblica. E a Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia, ela é autoridade porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é verdade e precisa ser cumprido. Então, se alguém entra na tua igreja e começa a ensinar que essa parte ou aquela parte pode ser deixada de lado porque não tem nenhum fundamento, porque foi coisa do passado e não existe mais, então você desconfie. Eu costumo dizer o seguinte, a única coisa da Bíblia que Jesus concorda que nós não precisamos mais fazer são os rituais, aqueles rituais que apontavam para Jesus, né? Se o ritual apontava para Jesus, aqui meu dedinho aqui apontando, né? Se o ritual apontava para Jesus, quando Jesus chegou, esses rituais perderam sentido. Ou seja, ninguém precisa ficar sacrificando animal, nada disso. Esses rituais acabaram. Isso porque Jesus falou que acabou,
Não é porque eu quero que acabe, não. Porque Jesus falou que acabou. Porque a Bíblia fala que acabou. O escritor de Hebreus fala que acabou. Paulo fala que acabou. Pedro fala que acabou. Né? Mateus fala que acabou. Então, acabou. Acabou. A Bíblia diz que acabou. Então, agora, o que a Bíblia não diz que acabou, então continua válido. Jesus fala isso, né, lá em Mateus capítulo 5, versos 19 e 20, que a lei ainda está em vigor. Qual lei? Né? A lei que não é a cerimonial, que não é a ritual. Todo o restante da lei está em vigor. Então a gente tem que prestar atenção. Né? Se alguém fala, não, isso aí é só do Velho Testamento. Assim, por que é só do Velho Testamento? Por acaso dividiu a Bíblia? A Bíblia não é uma Bíblia só? Então, eu conclamo os irmãos a prestarem atenção nos ensinos. Né? O ensino tem que ser coerente com a palavra de Deus. E a nossa vida tem que ser coerente também com a palavra de Deus. Nós temos que viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Né? Hoje eu coloquei aí uma frase de Spurgeon, né, que quem dera que a nossa pregação fosse, a nossa vida fosse a nossa melhor pregação. Ou seja, a gente pregar, a gente viver aquilo que a gente prega. Então, que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, amém, querido. Há uma citação de eu não me lembro quem o pregador do passado que falou, alguém perguntou a ele assim, não sei se você vai lembrar, Geraldo, também, alguém perguntou a ele assim, quanto tempo leva para você fazer um sermão? E aí ele falou o seguinte, a minha vida toda eu sou um sermão. Sim. Né? Então, nós pregamos com a nossa vida, né? E na ausência não, na necessidade nós falamos com as nossas palavras, expressamos com as palavras. Né? Então, essa exposição de Mateus capítulo 7, encerrando hoje, Geraldo. Hoje encerrou o capítulo 7. A partir da semana que vem, a gente vai começar o capítulo 8, a gente vai começar a falar dos milagres. Né? Porque Mateus faz isso, né? Ele começa com... Ele ensina, Jesus ensina e depois ele pratica. Ele vai fazer os milagres para as pessoas entenderem aquilo que ele tinha falado. E a gente vai falar de milagre por milagre para poder ver como que se aplica naquilo que ele ensinou. Então, hoje está concluindo o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte conclui hoje. Sim. Isso, capítulo 7 aí. Nós passamos algumas quintas-feiras no Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus, né? E foi uma bênção. Querido, eu sei que o tempo já está se esgotando, nós estamos a 2 minutos, aí você fique à vontade para fazer seu agradecimento naquele relâmpago, né? E orar. Amém. Então, eu quero agradecer primeiro os irmãos que entraram aí, né? Nós temos 4 irmãos lá do Rio de Janeiro, minhas 2 irmãs, minha sobrinha e a irmã Vera, que é lá da PIB de Curicica, lá no Rio de Janeiro. Tem o meu filho, a irmã Geânia e a irmã Rosa de Salvador, né, que também estão nos prestigiando. Né? E os irmãos aí da PIB de Caporã que estão conosco também, e outros que podem... Jailton entrou aí. Pastor Jailton, exatamente, né? Todos que estão aí, né? Agradecer a todos. E eu vou orar, fechando essa exposição. Deus Santo, Eterno, Bendito e Glorioso, nós estamos na Tua presença, agradecido. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento que estamos aqui passando na Tua presença e pedir, Pai, que Tu aplique a Sua palavra aos nossos corações. Que possamos ter esse compromisso verdadeiro com a Tua palavra, para poder fazermos e andarmos, Pai, conforme a Sua palavra manda. Porque Tu requer isso de nós, Pai. Que sejamos íntegros, façamos e falamos, né? E falamos e façamos sem nenhuma discordância entre o que a gente fala e o que a gente faz. Pois nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, amém, glória a Deus. Um abraço, Geraldo, fique com Deus. Já quero agradecer também aqui, com o restinho dos segundos que faltam aqui ainda para concluir, a todos os amados irmãos que entraram, né, da PIB Caporã, aqui, os nossos irmãos, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Os irmãos que entraram aí da Igreja Batista da Orla, os irmãos que entraram lá do Rio de Janeiro, o pastor Jailton que entrou. Então, todos vocês sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus, tá? Um abraço. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui com o pastor Edwin trazendo... Rapaz, eu esqueci o tema, mas amanhã ele fala. Vai ser surpresa.
Um abraço, Geraldo. Fique com Deus, querido. Amém.